Boa noite, meus amigos e minhas amigas da nossa Escola Teológica Católica. Vamos agradecer, vamos pedir a Deus que nos ilumine nesta noite para que possamos fazer um vídeo de acordo com aquilo que o Senhor quer nos falar, quer nos ensinar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Pedir a intercessão de Nossa Senhora para que ela também interceda por nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito boa noite, meus amigos e minhas amigas. Espero que todos estejam bem, todos estejam na paz, com saúde. Hoje, gente, nós vamos gravar o segundo vídeo que eu tinha falado ontem. No nosso último vídeo, a gente gravou sobre a questão do sofrimento, sofrendo na fé. Tá? E eu disse que eu iria gravar um segundo vídeo parecido, como se fosse interligado um assunto no outro, parecido. Tá? Então, hoje eu quero... o assunto que nós vamos abordar hoje, completando o Sofrendo na Fé, tá? Hoje eu quero fazer um vídeo sobre... Por quê? Porque é uma coisa que está acontecendo muito hoje no mundo. A igreja está preocupada, o Vaticano já também está preocupado com isso, tanto que o Vaticano fez um levantamento, um estudo, e considerou o mal do século, é a depressão. Então hoje eu quero fazer um vídeo sobre a depressão. O que a igreja fala sobre a depressão? Muita gente tem dúvidas, muita gente pergunta, não é? Sobre essa questão da depressão. Então, o que a igreja diz sobre isso? Ok? O Vaticano está muito preocupado com altos níveis de depressão que os fiéis estão, não é? Nós temos até padres, não é? Bispos depressivos, que chegam, às vezes, até o ponto de tirar a própria vida, não é? Então, a igreja está muito preocupada com isso. E muita gente acha que isso é besteira, não é? Que isso... Não é não, gente. Isso é um assunto muito sério. Tem gente que não acredita nisso. Tanto é que isso não é uma coisa... Agora vamos dizer assim, aflorou. Mas você sabia que isso não é uma coisa nova? Não. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem muitos salmos que falam que o próprio salmista depressivo. Não é? A gente vê muitos salmos onde o próprio salmista ele se coloca como um depressivo. Por exemplo, tem muitos salmos onde a gente vê ele se colocando diante de Deus numa situação de depressão. Por exemplo, na minha angústia clamei ao Senhor. Não é? Do fundo do abismo, olha isso, é depressão. Quantos salmos a gente não vê falando sobre isso, né? Do abismo, não é? A minha alma clama, não é verdade? E tem muitos salmos que falam sobre isso. Isso é um estágio de depressão. Mas aí que está. É por isso que a gente quer colocar o vídeo hoje. Como que você pode levantar da depressão? Você não pode ficar na depressão. Depressão, gente, qualquer um de nós podemos ter. Você não pode ficar no chão. Você não pode ficar... Você dá, vamos dizer assim, vencido. Você não pode ficar vencido, não. Você, como um filho de Deus, você tem que buscar uma solução, né? Porque o que quer dizer depressão? Depressão quer dizer buraco.
Por isso que tem muitos salmos que falam isso, né? Do abismo clamo a voz. Abismo quer dizer o quê? Depressão, buraco, né? Então, você não pode ficar no buraco, você tem que ir para cima, você tem que procurar, não é? Subir. Então, é isso que a gente quer nesses minutos aí, que você não fique na depressão, mesmo que você esteja em depressão, mas que você não fique nela. Aí você precisa contar com os auxílios que a igreja nos coloca, não é verdade? Então, como sempre, né, eu sempre faço isso, eu sempre indico para você um livro, tá? Por quê, gente? Porque não existe alguém que não possa passar por isso, tá? Graças a Deus, eu tive um começo de depressão, ok? Uma época da minha vida aí, eu não tive depressão, aquela depressão pesada que todos têm, de ficar no buraco, né? Não, mas eu tive um começo de depressão por causa de uma situação da minha vida. Um começo, tá? E, inclusive, um outro livro, foram 2 livros que me ajudaram muito. Aliás, vários, né? Um foi o Sofrendo na Fé, que eu já falei dele na aula passada. Teve um outro que me ajudou bastante, que eu não trouxe ele aqui, porque eu vou deixar para falar dele na época de finados, que é A Cura dos Traumas da Morte. Eu quero colocar esse livro aqui no dia de finados para você que sofre pela perda de alguém. Tá? Mas hoje não é a nossa aula de hoje, não é o nosso vídeo de hoje. Então, por isso que eu não trouxe ele aqui. Nosso vídeo hoje é sobre depressão. Então, eu trouxe aqui um outro livro, se você quiser aprofundar sobre esse assunto, gente. Muita gente passa por isso, tem família que, né? Às vezes você tem alguém na família, né? Ou algum amigo. Então, você pode adquirir para você ou para dar de presente para essa pessoa. Então, eu quero indicar para você esse livro, A Luta contra a Depressão. Então, é uma luta, gente. Então, você precisa lutar contra a depressão, porque a depressão, gente, é coisa séria, leva a pessoa até o suicídio. A pessoa se fecha, não quer falar com ninguém, não quer saber de ninguém, não é? Então, isso não é brincadeira. Tem gente que não acha que isso é brincadeira. Não é, gente. É o mal do século, disse o Vaticano. Tem muita... a depressão, às vezes, tá um assunto até mais sério do que o câncer, do que o infarto. Tá? Então tem muita gente depressivo. Agora, o mais importante foi o que eu falei, você não ficar nela. Tá? Então, como que eu saio da depressão? Então, é isso que a gente quer te ajudar hoje um pouco, ok? É uma luta. Então, você precisa fazer a sua parte, ok? Então, antes de ler o que está aqui na contracapa do livro, que eu gosto de ler, para você ter uma ideia, primeiramente, eu quero falar para você o seguinte, a depressão precisa de tratamento. Se foi diagnosticado, então você precisa de um tratamento. Então, a primeira coisa é você buscar um tratamento, você buscar um médico. Então, vá ao médico. Lembrando, gente, que o médico é de Deus. O livro do Eclesiastes, capítulo 38, diz bem claro, procure o médico. Deus te cura pela medicina. Então, não fique em casa, dentro de casa, e não faça isso, gente. Então, primeira coisa, busque uma ajuda se você precisar tomar remédio, tome. Tá? Não, Deus te cura pela medicina. Não acho que eu sou fortão, não preciso de médico. Não faça isso. Nós não somos Superman, gente. Tá? Você e eu não, nós somos fracos mesmo. Nós somos pessoas humanas. Ok? Então, busque uma ajuda de um médico. Outra, segunda coisa que a igreja diz, procure um psicólogo. Tá? Não é... psicólogo, antigamente tinha esse pensamento, né? Psicólogo é só para louco. Não, psicólogo é para você não ficar louco. Eu também tinha isso comigo, eu também tinha esse preconceito. Não vou procurar psicólogo ou um psiquiatra, né? Não, porque é coisa de doido. Não, eu também pensava assim, mas não. Psicólogo é para você não ficar doido. Então, não é pecado você buscar uma ajuda psicológica também. Às vezes, precisa de um psicólogo. Sim, busque um médico para você tomar um remédio. Se foi diagnosticado que você está com depressão, vá buscar uma ajuda médica, um psicólogo. A igreja diz isso. Tanto que, por exemplo, aqui na Matriz, tem psicólogo ali. Né? Tem, em qualquer lugar você acha, além do... Principalmente, se for um psicólogo cristão, melhor ainda. É muito ruim quando você consegue um psicólogo que não é cristão.
Mas a igreja te aconselha isso. Por exemplo, aqui na matriz costuma ter. Né? A minha mãe tratou com um psicólogo ali da igreja matriz. Então, se você é católico, procure um psicólogo que seja cristão, que além dele te ensinar na parte medicinal, psicológica, ainda pode te dar um conforto espiritual também, ok? E a terceira parte é a parte espiritual. Eu não sou médico, gente, tá? Eu não tenho capacidade de falar aqui de medicina com você. Então, hoje eu não vou tratar dessa parte, por isso que eu estou falando. A depressão, ela tem duas partes. A parte psicológica, medicinal, e a parte espiritual. Essa parte medicinal eu não vou poder abordar aqui porque eu não sou médico. Eu vou estar entrando numa área que eu não domino. Então, eu posso estar falando besteira aqui para você, em vez de te ajudar, posso até piorar a situação. Por isso que eu estou simplesmente te orientando para você buscar uma ajuda médica e psicológica, de um psicólogo ou de um médico. Então, nessas áreas eu não vou entrar, porque não é a minha praia. Então, eu não vou fazer isso, que eu posso até piorar a situação. Agora, então, o que eu vou fazer aqui hoje? É te dar eu vou falar aqui da parte espiritual, que é a parte teológica, é a parte que eu estudei. Tá? Então, na igreja tem a parte doutrinária, que é a parte do credo, e também tem a parte moral, ok? Então, a parte espiritual é a parte vamos dizer assim, da parte, isso mesmo, moral e da parte espiritual. Então, eu vou tratar dessa parte, eu vou tentar colocar aqui alguma coisa sobre isso. Porque a parte médica e a parte psicológica eu não vou poder falar aqui porque eu não domino essa parte. E eu jamais vou falar uma coisa aqui sem ter conhecimento de causa. Ok? Então, gente, me entenda o que eu estou falando. Se você está depressivo, procure ajuda médica, psicológica e a parte espiritual. Mas como eu só entendo da parte espiritual, que eu estudei um pouco de teologia, então eu vou ficar só nessa parte hoje. Tá? Mas sempre te indicando que você procure um médico e você também procure um psicólogo. E também a parte espiritual. Tá bom? Então, gente, eu vou ler para você o que está na contracapa desse livro aqui, para você ter uma noção do que o livro aborda, se você quiser adquirir esse livro, A Luta contra a Depressão. Então, a depressão é uma luta. Ok? Então, você pode já estar depressivo, você pode até não saber, e você pode estar num começo de depressão e você também pode não saber. Então, como é que você pode saber se você está no começo de depressão ou não? Então, a igreja ensina que tem alguns pontos que você pode ver. Por exemplo, a pessoa que não quer ver ninguém, a pessoa que não quer sair de casa, não é? A gente sabe que o depressivo ele se fecha, vamos dizer assim, não é? Ele se fecha, ele não quer sair de casa, ele não quer rezar, ele não quer mais ir à igreja. Se ele gosta dessas coisas, então tudo aquilo que ele gosta, ele começa a não querer mais. Ele só quer ficar deitado, né? Não quer saber, não quer nem botar a cara lá de fora, como diz o povo. Então você tem que começar a perceber isso. Se você convive com uma pessoa assim, você tem que começar a ver por que essa pessoa não quer sair, por que essa pessoa, né? Se gostava de ver uma televisão, não quer nem ver televisão mais, só quer ficar deitado, dormindo. Não é? Então, tudo isso você tem que perceber. Isso já é um princípio de depressão. Tá? Tudo aquilo que ela gosta, ela não quer fazer, né? Não quer sair, não quer ver uma televisão, não quer rezar, não é verdade? Não quer ler a palavra de Deus, não quer. Então, tudo isso que a pessoa gosta de fazer, se ela parar de fazer de uma hora para outra e ficar só naquele mundinho ali dela ali, né? Então você já pode procurar uma ajuda para ela, ok? Então vamos lá, vamos ver o que o livro fala aqui, muito bom, indico para todos aqueles que estão depressivos, ok? A depressão tornou-se uma verdadeira epidemia, olha só, tá vendo? Então, a igreja diz que hoje a depressão é como se fosse um coronavírus aí, que nós estamos terminando o coronavírus. Então, quer dizer, então a depressão hoje é coisa séria, gente. Tem muita gente depressiva, ok? Mas ela tem cura, olha aí. Então, para a igreja, ela tem cura, ok? Mas você precisa também fazer a sua parte. Se você não faz a sua parte aí, entendeu? Deus, gente, ele faz a dele, mas você tem que fazer a sua, ok? As suas causas mais profundas são de fundo emocional,
psicológico ou espiritual. Olha aí, então, de acordo com as pesquisas, né, dos médicos, né, daqueles que trabalham com depressivos, então a maioria das causas da depressão é de fundo emocional, psicológico ou espiritual. Por isso que eu falei aqui que você tem que buscar essas três ajudas: a médica, a psicológica, o psicólogo e a parte espiritual. Tá? Então você tem que buscar essas três ajudas. As três têm que andar juntas, ok? E, sobretudo, falta de autoestima. Isso é uma coisa que os psicólogos falam muito sobre a questão do depressivo. Falta de autoestima, de um sentido para a vida. Não é? Principalmente a pessoa que, às vezes, já não trabalha mais, já não, né, não fica sem fazer nada. Eu vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco, gente. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. E de um sentido para a própria vida. É o que eu acabei de falar. É a pessoa que não tem uma meta, não tem um sentido. Para que eu estou nesse mundo? Para que eu estou vivendo? Tá? Então, isso é uma reflexão que nós vamos fazer daqui a pouco. Além das pressões sufocantes deste mundo moderno, tá? Competitivo e ameaçador. Isso aí eu falei muito no nosso vídeo anterior, né? Sobre a questão da tecnologia. Né? Hoje nós estamos num mundo moderno, tecnológico, mas isso não quer dizer nada. Quanto mais dinheiro as pessoas têm, mais fama e mais sucesso, mais a pessoa está sofrendo, mais a pessoa está depressiva. Por quê? Porque, gente, falta o quê? Falta um sentido para a vida. Falta uma meta, né? Diz que o homem, ele é do tamanho do seu sonho. Tem gente que não tem nem mais sonho. Já nem né? Para mim, tanto fez como tanto faz. Não, você na vida, se você parar de sonhar, já era. Entendeu? Você tem que ter um objetivo na vida. O que eu procuro nessa vida? O que eu quero para mim? Entendeu? Você tem que se realizar como pessoa. Às vezes você está frustrado com alguma coisa, mas Deus tem alguma outra coisa para você. Né? Aquilo que eu falei, você não pode ficar no buraco. Se você teve uma má experiência na vida, seja ela qual for, né? Gente, busque uma outra coisa, entendeu? Não fique preso naquilo ali que não deu certo. Né? Se você tentou aquilo ali e não deu, tente outra coisa, mas tenha um norte. Você tem que ter um norte na sua vida. Tá? Senão a depressão vem, te pega, filho, já era. Ok? Então, muito interessante o que o livro fala aqui. Sem desprezar a ajuda da medicina e da psicologia, que são valiosas e indispensáveis, tá? Lembra que eu falei no começo. Este livro apresenta uma terapia espiritual. Então, esse livro aqui, ele vai mais na parte espiritual, ok? Mas também tem livros sobre depressão, sobre a parte médica e a parte psicológica. Então, você pode também buscar também as três, né? Você pode buscar as três ajudas. Mas esse livro aqui específico, ele trata mais da parte espiritual, com base no abandono em Deus. Tá? Então, isso que é importante, você se abandonar na mão de Deus. Foi o que eu falei dos salmos aqui. Tem muito salmista depressivo, mas ele se abandona em Deus. Não é? Ele busca ajuda em Deus para levantar. E ele fala, né? Na minha angústia, clamei o Senhor. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Então, ele não ficou na depressão. Ele estava depressivo, mas Deus o levantou. Então, gente, você deve buscar isso também. Tá? Leia, então, vários salmos que falam sobre isso. Tem muitos salmos bonitos que falam sobre isso. Então, você pode depois ler um salmo, né? Aqueles salmos assim. É só você procurar aí no índice da Bíblia, nos salmos, tem o índice também dos salmos. O abandono em Deus, não é? Então, aquela confiança em Deus, tá? Eu confio em ti e nada temo. De todos os temores o Senhor me livrou, não é? Gente, tem muitos salmos maravilhosos. A Bíblia tem 150 salmos. Quando você estiver depressivo, busque Deus. Só Deus pode te ajudar, meu amigo. Claro, também se você puder buscar ajudas que eu falei, ótimo. Mas a primeira pessoa que pode te ajudar é Deus. Tá? Então procure também, busque a palavra de Deus, né? Busque uma orientação, né? Que você Deus vai te ajudar, ok?
Só em Deus a pessoa encontra o seu grande valor. Qual é? Filho de Deus. Olha aí, então, porque o depressivo, ele começa a se desvalorizar, não é? Ah, eu não presto, eu não valo nada, entendeu? Não, amigo, você é um filho amado de Deus. Jesus deu a vida por você. A palavra de Deus diz que Deus deixa aquelas 99 ovelhinhas lá e ele vai buscar aquela. Aquela é quem? Aquela é você. Tá? Então Deus jamais desiste do seu filho. Pelo contrário, você é um filho amado. Jesus deu a vida por ti. Tá? Então ele vai fazer o possível para te levantar. Não é? Então Deus não te quer caído lá no chão. Não, Deus quer que você se levante. Cair, gente, todos nós vamos cair. Mas o importante é você não ficar caído. É você se levantar. Entendeu? O rico e belo sentido da vida. Olha aí, tem gente que está depressivo, por isso que se suicida. Né? A minha vida não tem mais sentido. Como a sua vida não tem mais sentido, amigo? A vida é o maior dom, é o maior presente que Deus nos deu, é a vida, meu amigo. Tá? E a vida não te pertence. A sua vida e a minha vida pertencem a Deus. Leia o Salmo 99 que você vai entender. A nossa vida pertence a Deus. Então, não fique achando que a sua vida não vale nada. Não, a sua vida vale muito para Deus. Você é um ser muito importante para Ele. Tá? E você também é importante para os outros também. Para a sua família, né? Para a sua mãe, para o seu pai, para o seu esposo, para a sua esposa, para o seu filho, para a sua filha. Tá? Então, você também é importante para aquelas pessoas que te amam. Tá? Lembre que se você sofrer, você vai também fazer os outros sofrerem. Entendeu? Também você deve pensar nisso também. Não, você não pode ser egoísta, né? Pensar só em você. Você tem que pensar que você sofrendo, né? Aquela pessoa que está ali do seu lado também vai sofrer junto. Ok? Então isso tudo também a gente tem que pensar. O rico e belo sentido da vida e a segurança para vencer os problemas. Jesus Cristo é o médico das almas. Olha aí, então, a depressão, muito mais do que uma doença do corpo, é uma doença da alma. Por isso que ela é uma doença espiritual. Ok? Se ela é uma doença espiritual, você tem que buscar o médico das almas, sem desprezar o médico da terra. Mas quem é o nosso médico das almas? É o nosso Senhor Jesus Cristo, que passou por o mesmo que nós passamos, lá no Monte das Oliveiras, como eu já falei. Tanto que suou sangue. E São Lucas, que diz isso, que era médico. Por que São Lucas escreveu que Jesus suou sangue lá no Monte das Oliveiras? Porque São Lucas era médico, então ele sabia que aquilo ali de Jesus era espiritual, como se fosse uma depressão. Não é? Tanto que Jesus sentiu angústia. Angústia é uma possível depressão. Por isso que eu falei dos salmos aqui. Quantos salmistas dizendo aqui? Na minha angústia clamei a Deus e ele me ouviu. E de todos os temores me livrou, o Senhor Deus. Então, quando você estiver angustiado, busque o médico dos médicos, que é nosso Senhor Jesus. Jesus, me ajuda, me levanta daqui, assim como o Senhor também esteve na mesma situação, né? Me ajude também a levantar, segura nas mãos de Jesus, ok? Peça a intercessão de Nossa Senhora também. Ninguém sofreu também mais do que Nossa Senhora. Já falei isso aqui, né? Todos nós sabemos que Jesus sofreu a paixão e Nossa Senhora sofreu a compaixão. Então, peça também o conforto da mãe. Quando você está doente, quem que você procura? A sua mãe. Então, peça também a intercessão de Nossa Senhora, que a igreja ensina que ela é a mãe daquele que está sofrendo, porque ninguém sofreu mais do que ela. Então, vamos para o colo da mãe. A igreja gosta muito dessa expressão, o colo da mãe. Busque o refúgio também da mãe do céu, da Virgem Maria. Peça a sua intercessão. Quando você estiver ali depressivo, peça também a sua intercessão, que ela também esteja junto com você nesse momento, que tenho certeza que ela vai te acompanhar nesse momento. Entendeu? Então, gente, tem muita coisa sobre depressão que a gente pode aqui colocar sobre essa parte espiritual. Lembrando que eu vou falar aqui da parte espiritual, tá? Da parte medicinal e psicológica, você tem que buscar aí ajuda e também um bom livro que te oriente, ok? Então, gente, a depressão é uma luta, é um estado, tá? Vamos dizer, é um estado que a pessoa fica, é um buraco, como eu já falei, onde a pessoa fica e ela sozinha, às vezes, ela não consegue sair, então ela precisa de ajuda, ok? Então, a primeira coisa, gente, é a pessoa entender
o valor que ela tem para Deus. Primeira coisa que ela precisa saber. Tá? A igreja sempre ensinou isso, gente. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Só nós somos assim. Só o ser humano, homem e mulher. Um animal não tem depressão. Por que o animal não tem depressão? Por quê? Porque ele não sabe, né? Ele não sabe, ele tem instinto. Mas ele não sabe nem o que é depressão. Nós sabemos. Por que nós sabemos? Porque nós temos inteligência, consciência, memória. O animal tem instinto. O animal não fica depressivo. Não. Então, se ele morder uma pessoa, ele não fica chateado. Eu falo isso, né? As pessoas ficam até com raiva de mim. Aquelas pessoas, né, que idolatram tantos animais ficam com raiva de mim. Mas o animal tem instinto. A prova que o animal tem instinto é que se ele te morder, ele não vai ficar triste se ele te morder. Faça a experiência, deixa ele te morder. Não é? O gato que te arranha. Vamos supor que você tem um gato em casa e ele te arranha. Ele não vai ficar triste porque te arranhou. Agora, se você bater numa pessoa, a sua consciência vai... A menos que você tenha problema mental. Eu estou falando por mim. Todas as vezes que eu briguei com uma pessoa, a minha consciência me acusou. Seja ela quem for. E não é só pessoas que eu gosto, não. Até pessoas que eu não gosto. Às vezes eu me lembro de brigas que eu tive com pessoas que eu nem me dava bem. Mas a minha consciência, eu fico mal. A minha consciência me acusa. Por quê? Porque eu tenho consciência e tenho inteligência. Eu sei que aquilo que eu fiz é mal. O animal não. Ele faz aquilo ali sem consciência do que ele está fazendo. Ele não te pede desculpa. Se ele tivesse inteligência, consciência, ele te pedia desculpa por ter te mordido e ter te arranhado. Por que ele não faz isso? Você não. Você pode até não pedir desculpa, porque você é orgulhoso, mas você fica aquilo na sua cabeça. Eu sei. A igreja ensina isso. Que quando você faz uma coisa errada, a sua consciência te acusa. Você sabe que aquilo ali é errado. Né? Então, quer dizer, então, gente, você, diz Santo Irineu, um santo da igreja, você é a glória de Deus. Deus move céus e terras por você. Deus te ama com um amor infinito, incondicional. E você vai se desvalorizar, né? Ficando nesse buraco. Um filho amado de Deus. Gente, nós somos filhos amados de Deus. Nós não somos pessoas qualquer. Não, nós não somos criaturas de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. E você vai ficar nesse buraco? É isso que o demônio quer. O que o demônio quer? Te ver lá. Igual ele fez. É só você assistir o filme A Paixão de Cristo. Ele ficou ali tentando Jesus para ver se Jesus ficava no buraco. Mas Jesus se levantou e pisou nele. Veja o filme, você vai ver. Pisou naquela cobra ali que representava o mal. Jesus não ficou no buraco. Não. Ele se levantou, ele ficou ali no chão ali, depois ele se levantou e pisou na cabeça dele. Pode ver o filme, você vai ver. Então isso para nós quer dizer o quê? Você tem que se levantar. Você não pode ficar caído. Todos nós, gente, podemos cair. O problema não é você cair, o problema é você ficar caído. Você tem que levantar. Entendeu? Você é um filho amado de Deus. Não. Aquilo ali não pode ser maior, entendeu? Do que o sangue de Cristo que foi derramado na cruz por mim e por você. Então você não pode ficar caído no buraco. Não, gente. Não faça isso. Busque um auxílio. Né? Busque Deus. Mas primeiro você tem que saber quem você é. Quem eu sou? Eu sou um filho amado de Deus. Entendeu? Primeira coisa que você tem que saber para você sair da depressão. Que Deus me ama. Tá? Às vezes, por quê, gente? Porque a depressão ela tem vários por isso que a gente coloca aqui algumas coisas, mas cada um é depressivo por um motivo. Muita gente é depressivo porque ninguém me ama, ninguém me quer. Tem gente que é depressivo por causa disso. Às vezes perdeu um emprego, às vezes às vezes divorciou, né? Perdeu, às vezes separou, né? Um casamento, às vezes morreu alguém da família, não é? Então a depressão ela tem várias coisas, não é? Então a primeira coisa que você tem que saber é que Deus te ama, acima de tudo. O profeta Isaías diz bem claro: ainda que minha mãe me abandone, o Senhor me acolherá. Então você pode ser abandonado por todos, né? Você pode perder seu casamento, você pode perder o seu emprego, você pode perder
uma pessoa da sua família, tá? Mas Deus te ama acima de tudo. Entendeu? O Pai, isso aí você pode ficar tranquilo. Tá? O amor de Deus, gente, é infinito. Tá? E ele vai te dar conforto, ele vai te confortar. Seja qual perda que você tenha. E outra, tá? Às vezes você perdeu hoje para ganhar uma coisa muito melhor lá na frente. A gente às vezes não pensa isso. Eu perdi meu emprego, como é que eu vou fazer? Às vezes Deus está preparando o melhor para você lá na frente. Ou uma coisa muito melhor para você lá na frente. Eu perdi aquela pessoa por qualquer motivo, seja por morte, separação. Às vezes Deus está pensando uma coisa melhor para você lá na frente. Entendeu? Então gente, isso é fé. Isso é fé. Por isso que eu falei na aula passada. Essas coisas, gente, tanto a aula passada sobre o sofrimento quanto a depressão hoje, se você não tiver fé, meu amigo, não adianta nada que eu estou falando aqui. Aí você vai sofrer no desespero, você vai ficar um depressivo, desesperado e vai chegar ao suicídio. Mas eu estou falando aqui para pessoas de fé. Entendeu? Por isso que eu estou falando, você pode até cair numa depressão, mas você não pode deixar ela te vencer. Então a sua fé é muito pequena. Entendeu? Para você deixar aquilo ali te vencer. Igual eu falei, eu tive um começo de depressão, mas eu não deixei que ela me vencesse. Eu busquei ajuda. Primeiro em Deus, depois em outras ajudas eu busquei. Para quê? Para mim não ficar nela. É isso que eu quero falar para você. Entendeu? Então, se você acha que você está no começo de depressão, busque ajuda. Primeiro em Deus. Primeiro em Deus. Não, eu não vou ficar caído porque eu sou um filho amado de Deus. Deus me ama. Acima de tudo e acima de todos. Então você tem que. É a primeira coisa que você tem que fazer. Entendeu? E se você tem por quem viver, melhor ainda. Tá? Além de Deus, você também tem pessoas ali que te amam, como eu falei. Se você é casado, não, eu vou me levantar pela minha esposa, pelo meu marido. Se você tem seu pai e sua mãe, não, pelo meu pai, pela minha mãe, que já estão velhinhos. Se eu morrer, como é que vai ficar, né? Se eu ficar depressivo e tirar minha vida, como é que vai ficar papai, mamãe, meus irmãos? Então, quer dizer, se você tem por quem viver, triste é aquele que não tem por quem viver. Né? Aquele que é sozinho no mundo. Aí a gente até entende de ser depressivo. Às vezes a pessoa tem filho, não é? Às vezes a pessoa tem marido, tem mulher, tem pai, tem mãe. Não é? E mesmo se você for sozinho no mundo, aquilo que eu falei, tá? É mais complicado, mas você nunca está sozinho. Você tem Deus com você. Jesus é o nosso melhor amigo. Você nunca vai estar sozinho. Né? Não, com Jesus a gente nunca está sozinho. Ok? Outra coisa, gente. Aí aqui alguns conselhos que a igreja nos dá sobre a questão da depressão. Ok? Primeira coisa, as coisas que podem fazer você ficar depressivo. Primeiro, o pecado. O pecado é fonte de depressão, porque a gente sabe que o pecado gera sofrimento e o sofrimento gera morte. Então a igreja ensina que o pecado ele pode gerar depressão. Tá? Então a pessoa que vive uma vida aí de pecado, ela tem muito mais chance de contrair uma depressão. Mas isso não quer dizer que uma pessoa que procura viver a sua vida em Deus, que ela não possa ficar depressiva. A prova disso é que tem padres depressivos, bispos depressivos, que também não deixam de ter seus pecados, né? Mas procuram viver uma vida de acordo com a vontade de Deus. Então isso não é regra, gente. Toda regra tem exceção. Mas o pecado é uma fonte muito maior de depressão do que aquele que está com a sua vida retinha ali. Mas ninguém está livre disso não, tá, gente? Ninguém está livre. Até aquelas pessoas mesmo. Tanto que eu falei aqui do salmista aqui, não é? Muitos salmistas depressivos. Mas o pecado, ele causa também uma depressão, ok? E também, outra coisa, ressentimento, falta de perdão, isso dá depressão. Por isso que eu falei. Jesus falou, gente, se você tiver alguma coisa contra alguém, vai lá, se reconcilia, depois você vem cá e faça a sua oferta diante de Deus. Então, gente, o ressentimento, a falta de perdão, é causa de depressão. Ensina a igreja. Por isso que eu estou falando, não guarde mágoa, não guarde ressentimento. O que é ressentimento, gente?
é você ficar remoendo aquilo ali. Não é? Não fique remoendo, guardando raiva, guardando tristeza. Não é? Não faça. Isso faz mal para você. Isso aí é um pano de fundo para depressão. Eu sei, gente, que isso é difícil. Né? A gente não ter mágoa, raiva de uma pessoa que nos magoou, né? Até pessoas até da nossa família mesmo. Mas não cultive isso. Não, se você é cristão, lance isso na misericórdia de Deus. Deixa para Deus. São Paulo diz isso. A mim a justiça, a mim fazer o julgamento. Então, lance isso no coração de Deus. Se alguém te magoou, se alguém fez alguma coisa com você, pode ser da sua família, um amigo, né, te decepcionou, não fique guardando isso. Dê o perdão. Não quer dizer que você seja obrigado a conviver com essa pessoa. Não é isso. Então a gente acha, então eu tenho que conviver com essa pessoa. Não é isso. Tá? Não é. A igreja ensina que se aquela pessoa te fez mal, não é uma boa pessoa para conviver, você não é obrigado a conviver. Eu estou falando que você não deve guardar rancor, mágoa, ódio, ressentimento, vingança contra aquela pessoa. Entendeu? Não fique remoendo o que já passou. Lembra que eu falei do passado ontem? Não volta mais. Não. Se você puder se reconciliar com essa pessoa, ótimo. Mas se não puder, pelo menos não guarde ressentimento. Ressentimento, gente, o que é a palavra ressentimento? É sentir de novo. É você ficar com aquilo ali e não sai. Isso é fonte de depressão. Não fique com isso na cabeça. Tá? Para isso, você tem que se ocupar. E vem outra coisa aqui. Tá? É você ter uma mente sadia. Por isso que tem um ditado que eu gosto muito, que é uma pura verdade. Mente vazia, oficina do diabo. Essa frase, né, eu devia colocar aí em vários lugares para as pessoas. Não fique sem fazer nada. Faça alguma coisa. Não fique de perna para o ar, né, só pensando na morte da bezerra, como diz o povo. Aí você vai entrar em depressão mesmo, você vai entrar em parafuso. Faça qualquer coisa. Se você é aposentado, não trabalha mais, vá para a igreja, né? Ou se você gosta de dançar, vá dançar um forró. Se você não gosta, fique em casa, mas procure ler um livro, né? Não fique sem fazer nada. Tá? Mente vazia, oficina do diabo. Aí pronto. Aí você vai ficar pensando no que não deve, vai ficar pensando mal. Outra coisa, né? Não fique falando da vida do outro, querer saber o que o outro está fazendo. Viva a sua vida. Isso é uma coisa, gente, isso eu posso falar porque isso eu procuro viver na minha vida. Tá? Eu não quero saber se o outro está com o carro do ano, se o outro comprou casa, se não comprou, se ele está... Não me interessa. Amém. Que ele seja feliz. Tá? Você não tem que se preocupar com o outro. Porque isso quem dizia é o Padre Léo. Enquanto você está preocupado com o outro, você deixa de viver a sua vida. Quando você está preocupado com o seu vizinho lá, o que ele está fazendo, né, fofocando, né, fazendo fofoca da vida do outro, aquilo, né, que não devia, você não está, às vezes, olhando para a sua vida que precisa mudar. Isso é o Padre Léo que falava, não sou eu. E ele falava na lata mesmo, e eu achava aquilo maravilhoso. Muita gente tinha que ouvir isso. Enquanto você está preocupado com a vida do outro, você devia estar preocupado com a sua vida. O que você precisa melhorar na sua vida? Porque enquanto você está falando do outro, você esquece de você. Ele até brincava, né, com essas revistas, né, de fofoca, né, de novela, né? Você fica falando, pensando no artista que separou, separou da mulher, não separou, né? Tem gente que adora isso, né? Pega aquelas revistas na banca, né? Aí fica aquele monte de fofoca de artista, né? Artista separou, não separou, largou da mulher, não largou, e a sua vida? E você? Enquanto você fica falando da vida do outro, e o que você precisa mudar? E o seu filho, a sua filha, a sua mãe, o seu pai? Você podia estar ajudando alguém que está precisando, ao invés de estar fofocando a vida do outro. Entendeu? O Padre Léo era maravilhoso, por isso que eu gostava muito dele. Porque ele falava rasgado na lata mesmo. Entendeu? Então, gente, procure, então, fazer alguma coisa. Não fique sem fazer nada. Procure ocupar a sua mente com alguma coisa. Tá bom? Aceite aquilo que você não pode mudar. Falei muito sobre isso ontem. Tá? Aquilo que é uma doença. Faça o possível. Não tem como. Aceite a vontade de Deus. Não é? Outra coisa, não fique parado em você.
ir ao encontro do outro. Tá? É aquilo que foi aquilo que eu falei. Isso aí, gente, não sou eu que estou falando, não. Eu já vi muitos testemunhos sobre isso. De pessoas depressivas que melhoraram quando saíram de si. Foi ajudar outras pessoas. O que Nossa Senhora fez quando ela ficou grávida? Ela ficou em casa ali, desfrosou? Ela foi ajudar a prima dela que também estava grávida, Santa Isabel, não foi isso? Aprenda com a Virgem Maria. Não fique só pensando em você. Não. Às vezes tem pessoas precisando de você. Né? Vai visitar uma pessoa que está precisando, né? Vai visitar um doente, né? Um asilo, um hospital, uma pessoa que está lá no hospital, não é verdade? Então, meu amigo, é isso. Porque se você ficar dentro de casa, preso ali, sem querer fazer nada, só pensando besteira, você vai ficar depressivo mesmo. Então, saia de você. A gente é um pouco egoísta, né? A gente só quer pra gente, só pensa na gente. Não, vamos também procurar também ver também o sofrimento do outro também, não é? Então, nunca também fique parado no seu problema. Tá? Eu falei um pouco sobre isso ontem. Lembre que tem gente muito pior do que você. Tá? Pense nisso. Outra coisa, cultive a vida interior, aquilo que você é. Questão de bens materiais, não se preocupe muito com isso. O importante não é ter, o importante é ser. Hoje, gente, outra coisa, cultive mais a alma do que o corpo. Hoje em dia, o importante é ter o corpo sarado, botar silicone, botar tatuagem, piercing. É isso que é importante hoje para o mundão. Não é? Hoje você tem que ter o corpo sarado. Né? A mulher tem que botar silicone, não é? Tem que botar... fazer lipoaspiração. Quantos que morrem na mesa de operação fazendo essas coisas? Isso aí, gente, é vaidade. O Eclesiastes já fala isso. Vaidade das vaidades. Tudo é vaidade. Ok? Claro, gente, se você precisa fazer, é diferente. Eu estou falando aquelas pessoas que não precisam, por causa de vaidade, ficam, entendeu? Eu tenho que botar silicone para ficar mais gostosona. Gente, cultive a sua alma. O corpo é importante? Lógico que é. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Mas lembrando que o corpo estraga. Esse corpo bonito que você tem, daqui a pouco ele vai estar definhando, e quando você morrer vai para a terra. Deus vai reconstruir ele, mas esse corpo seu vai para a terra, ou ser cremado na cremação, um dos dois. Então cultive mais a sua alma, o que você é. Não é o que você tem, né, o seu corpo, né, os bens que você tem. Não, você não vale pelo que você tem, você vale pelo que você é. Eu valho por aquilo que eu sou, não por aquilo que eu tenho. O que eu tenho amanhã eu posso não ter. Deus pode tirar de mim, Deus pode tirar até minha vida. Não vai tirar meus bens. Eu posso perder tudo. Não sei. Alguém pode tirar de mim. Até a minha roupa alguém pode me assaltar e pode tirar de mim. Agora, o que eu sou, ninguém pode tirar. Se você é uma pessoa de caráter, uma pessoa de fé, isso aí ninguém tira de você. Então, gente, nós devemos valer pelo que nós somos, não pelo que nós temos. Mas hoje, o que vale, eu valho pelo que eu tenho, não pelo que eu sou. Então, quando a pessoa, às vezes, não consegue aquilo ali, ela fica depressiva. Não é verdade? Cultivar a alma mais do que o corpo, aquilo que eu já falei. Não é? Cultivar a vida interior, já falei. Não é? Então, é isso tudo. E buscar os meios, né, em Deus para você sair deles. Né? Aí você tem que buscar os sacramentos, né? Aí você tem que buscar. Infelizmente, gente, não tem jeito. Aí, se você realmente... Você tem que buscar uma ajuda, além da ajuda que eu já falei, da parte espiritual. Né? Se você deixar de rezar, aí você vai... Aí, meu amigo, aí o inimigo vai te derrubar mais ainda mesmo. Então, aí que você tem que rezar, mesmo sem vontade. Mas não tenho vontade de rezar. Reze sem vontade. Eu não tenho vontade de ir na igreja. Vá sem vontade. Entendeu? Eu não tenho vontade de ler a palavra de Deus. Leia sem vontade. Porque é aí que o inimigo vai fazer isso mesmo para você não fazer isso. Aí que você tem que buscar força em Deus. Entendeu? Então, quando você estiver nesse ponto, foi o que me salvou. Eu falo por mim. Por isso que eu tive um começo de depressão. Mas aí, falei, não, eu sou um filho amado de Deus. O que é isso? Não.
O inimigo não vai me derrubar, não vai me deixar prostrado, não. Ué, o que é isso? Eu sou um filho amado de Deus, é onde que eu busquei em Deus para Deus me tirar. Então você tem que buscar alguma coisa. Aí eu quero terminar falando sobre a questão da meta. Qual é a sua meta? O que você quer para você? Entendeu? Se apegue nisso. O que você quer? Eu quero servir a Deus. É o que eu quero para minha vida. Estou compartilhando aqui com você. Entendeu? Se Deus de hoje para amanhã falar, não, eu quero você nisso, beleza, eu vou acatar a vontade de Deus. Mas hoje o que eu sei que eu quero para minha vida é isso, servir a Deus. Com os meus pecados, que são muitos. Né? Eu sei que eu tenho muitos pecados, mas mesmo com todos os pecados que eu tenho, eu quero servir a Deus. É o que eu estou fazendo aqui. Né? Passando um pouquinho daquilo que eu aprendi para passando para outras pessoas, que eu não quero guardar só para mim, para ver se ajuda outras pessoas. Então é isso que eu quero para mim. Por quê, gente? Porque às vezes a gente pensa tanto na gente, às vezes a gente pensa tanto, faz tanto plano, e às vezes o plano de Deus é diferente do nosso. Isso é um conselho que eu te dou. Não fique fazendo muito plano. Eu vou fazer, amanhã eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Eu fui muito assim também. Eu pensei muitas coisas para a minha vida que não foi isso que Deus quis para mim. Pensei em muitas coisas. Queria isso, queria aquilo, queria isso, queria aquilo. E Deus falou, não. Isso aí não é para você, não foi para você. Mas pelo menos serviu de aprendizado. Isso é outra coisa também. Aquilo que você viveu que não foi bom, coloque como um aprendizado para você não fazer a mesma, não cair de novo na mesma besteira. Então, mude a direção. Se você foi para aquele lado e viu que não era, volte, contorne e vá para outra direção. Deus vai, uma hora você vai acertar. Mas o que você quer? Qual é a sua meta? Deus tem um propósito na tua vida. É só você conversar com Ele, pedir a Ele para te mostrar, mas tenha um propósito de vida. O que você quer para você? E peça a direção de Deus que Ele vai te guiar. Entendeu? Então, isso é um pouco do que a igreja nos coloca, tá bom? E tem muitas orações, gente, que vocês podem fazer, tá bom? No livro aqui tem muitas orações, aqui nesse livro, A Luta contra a Depressão. Se você adquirir, você vai ver que além dos conselhos que o livro dá, que é muito bom, tem muita oração aqui para pessoa depressiva, tá bom? Então você vai poder, então, na parte espiritual, ter uma grande ajuda. Tá? Tem aqui o Salmo 90, da confiança em Deus. Todo mundo faz o Salmo 90, mas não tem só o Salmo 90, não. Tem muitos salmos maravilhosos. Tem a oração aqui de Santo Agostinho, Tarde vos amei, tá? Oração do abandono em Deus. Gente, tem muita oração aqui, tá? Esse livro é muito bom. Então, se você está depressivo, você vai... Deus, minha única esperança. Olha aí, tá vendo? Então, tem muita coisa, tem muita oração bonita aqui que você vai gostar, tá? Para você pedir a Deus fé, paciência na hora, né, da provação, abandono nas mãos de Deus, que é muito importante você se abandonar nas mãos do Senhor, deixar Ele te conduzir. Eu quero encerrar, vou escolher uma aqui para a gente rezar, eu quero encerrar com uma oração, se você estiver passando por uma depressão, se já passou, ou conhece alguém que passou, então vamos, eu tenho aqui que eu gostei muito, Tarde vos amei, Santo Agostinho. Por que Santo Agostinho fez essa oração, gente? Eu vou fazer, esse mês agora é dia de Santo Agostinho, eu vou contar um pouco da vida dele. Santo Agostinho, gente, foi um homem mundano. Um homem que viveu sem Deus, praticamente, né, um bom tempo da vida dele. Né? Mas quando ele encontrou Deus, foi um choque espiritual tão grande. Aí ele fez essa oração. Tarde vos amei. Né? Olha só que coisa maravilhosa, olha só que lindo. Santo Agostinho, tá? Essa oração. Tarde vos amei, ele falando para Deus, depois que ele, né, viveu uma vida totalmente longe de Deus, afastado de Deus durante muitos anos. A mãe dele, né, rezando, pedindo a Deus para ele se converter, ele não se convertia, a mãe dele pediu 20 anos, só depois de 20 anos, eu vou explicar sobre isso quando eu for falar sobre Santo Agostinho. A mãe dele rezou 20 anos para ele se converter, depois de 20 anos que ele se converteu.
Então, aí ele fez essa oração. Tarde vos amei, ó beleza tão antiga e tão nova. Falando de Deus, tá? Tarde vos amei. Eis que habitáveis dentro de mim. Olha só que profundidade. Lembrando, gente, que Santo Agostinho, além de santo, é teólogo. Além de santo e teólogo, é filósofo. Por isso que as palavras dele são bonitas assim. Tá? Ele foi doutor em teologia e doutor em filosofia. Ele, São Tomás de Aquino. Tá? Então, os dois têm uma profundidade muito grande. Então, olha só o que diz Santo Agostinho. Eis que habitáveis dentro de mim e eu lá fora. Por quê? Porque ele não queria saber de Deus e Deus dentro dele. Porque nós temos Deus dentro de nós. Mas no pecado, Deus nos abandona, foi o que eu já falei. Habitáveis dentro de mim e eu lá fora a procurar-vos. Quer dizer, procurando naquilo que nos satisfaz, no prazer, nos bens que eu falei, em coisas do mundo que não satisfaz. Busquei lá fora a procurar-vos, disforme, lançava-me sobre estas formosuras que criastes. Ou seja, Santo Agostinho buscava nas criaturas aquilo que só Deus preenche, o vazio que nós temos. Porque a depressão também nos dá um vazio muito grande. Então só Deus preenche. Estáveis comigo e eu não estava contigo. Olha que coisa linda. Deus estava com ele, mas ele não estava com Deus. Muitas vezes nós somos assim. Deus está conosco, mas e você está em Deus? Não estou falando acreditar em Deus, gente. Não estou falando disso. Já falei que acreditar em Deus, o demônio acredita. Não estou falando acreditar em Deus. Se eu falar aqui, todo mundo vai falar, eu acredito em Deus. Não estou falando isso. Estar em Deus. Deus está em nós, mas e você está em Deus? É isso que Santo Agostinho reconhece, que ele não, muitas vezes ele não estava em Deus. Deus estava nele, mas ele não estava em Deus. Entendeu? Estáveis comigo e eu não estava convosco. Retinha-me longe de vós aquilo que não existiria, se não existisse em vós, ou seja, as criaturas. Porém, chamaste-me com uma voz tão forte que rompestes a minha surdez. Ou seja, ele falando que ele estava surdo. Deus chamando ele, mas ele estava surdo. Por quê? Porque não abriu o coração. Por isso que Jesus fala lá no Apocalipse. Se você abrir a porta, eu entro. Mas Jesus não arromba, Jesus bate. Se você abrir para ele, ele entra. Tá? Brilhastes, cintilastes e logo afugentastes a cegueira. Então ele estava cego. Por isso que ele não via Deus. Exalastes um perfume. Olha aí, então, quer dizer, Deus muitas vezes exala um perfume, não é? No mundo, não é? Isso é outra coisa também que eu esqueci de falar, gente. Contemple a beleza da criação que você vai ver. Quando você estiver depressivo, procure ir para a natureza, vá olhar o mar, as plantas, os animais, a lua, as estrelas. Contemple essas coisas, Deus vai falar com você. Tá? Quando eu sento na beira, eu prefiro muito mais do que tomar banho de praia, sentar ali na areia e ficar meditando. Eu amo ficar ali na areia, ali, olhando para o mar, aquele mar maravilhoso ali eu encontro Deus. Ali eu encontro Deus. Fecho meus olhos, fico vendo o mar, e ali fico contemplando, fico meditando, eu e Deus ali. Então, faça isso. Se você estiver depressivo, contemple Deus nas criaturas. Tá? Isso também é o que ele está falando aqui. Exalastes o perfume, respirei-o a plenos pulmões, suspirando por vós. Olha aí, tá vendo? Saboreei-vos e agora tenho fome e sede de vós. Olha aí. É aquilo que diz a palavra de Deus. A gente não vive só de pão, mas da palavra que procede, ou seja, do próprio Deus. Então, gente, você pode ter tudo. É aquilo que eu falei do ter. Às vezes você pode ter tudo, mas se você não tiver Deus, se você não tiver o amor de Deus, a paz, você pode ter tudo, você vai continuar depressivo. Repare para você ver. Você não tem mais gente depressivo rico do que pobre. Artista. Quantos artistas depressivos? E tem tudo. Tem sucesso, fama, mas não tem Deus. Porque não preenche, essas coisas não preenchem. Por isso que ele fala aqui. Tenho fome e sede de vós. Tocaste-me e ardi,
no desejo da vossa paz. Nossa, é muito lindo. Ó, dá até uma, né? Dá até para a gente respirar, né? Quando a gente faz uma prece dessa, a gente sente a presença realmente de Deus, né? Pelo menos eu me sinto, né? Uma pessoa totalmente renovada em Deus. Então, espero que você tenha gostado dessas duas aulas que a gente fez sobre o sofrimento e sobre a depressão. Então, gente, se você conhece alguém que esteja depressivo, quiser compartilhar os nossos vídeos, está aí para a gente compartilhar com você. Espero poder ajudar, tá bom? Então, compartilhe os nossos vídeos, faça comentários, tudo aquilo que você quiser fazer. Amém? A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Estivemos e permaneceremos unidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe a todos.